Eu tava vendo sobre o ectoplasma, né? Falando sobre o perispírito, ali o momento do passe e tal. E tem até imagem na internet, assim, que o pessoal fica bem curioso, né? Sobre o que é o ectoplasma. O André Luiz descreve algumas cenas, assim, né? E o que você poderia nos dizer? O que seria o ectoplasma? É que as pessoas gostam muito de falar do ectoplasma por conta dos fenômenos de materialização, né? Que é quando realmente o espírito, mesmo desencarnado, ele adquire o que a gente chama de tangibilidade, né? Como densificação mesmo. Então, primeiro assim, o fenômeno de materialização, quando um espírito ele faz, todo mundo vê. Se só Sim. alguns viram, não é materialização. Porque a materialização é como esse livro que tá aqui. Tá todo Sim. mundo que tá aqui tá vendo. Independente de ter uma mediunidade ostensiva ou não, é visível, É né? Tá. visível, né? Então, isso se dá através do ectoplasma do médium, tá? E o que é o ectoplasma? Então, o ectoplasma, ele tem origem no fluido vital herdado dos nossos pais. Então, quando tem a concepção do espermatozoide no óvulo, nós recebemos dos nossos pais o fluido vital. E é a partir daí que nasce o ectoplasma. Então, aonde está o ectoplasma no nosso corpo físico? Nas nossas células, tá? No nosso citoplasma. Então, a célula, vamos pensar assim, vamos pensar ela aqui redondinha e tem um núcleo, né? Então, ele fica no meio ali, entre a membrana celular e o núcleo. Então, o ectoplasma, ele é um instrumento material, tá? E aí, através do ectoplasma, é que também o perispírito, ele atua no corpo físico, célula a célula. Então, quando nós reencarnamos, né, que nós falamos da ligação do perispírito célula a célula, e tem a reencarnação que se completa na hora do nascimento e se integra em torno dos 7 anos de idade, é através do ectoplasma. Ele é o grande agente, como se fosse a cola. Então, o que acontece? Cada movimento, cada vibração do meu perispírito atua na minha vibração celular. Então, por exemplo, assim, mas então você está querendo dizer que eu causei o meu. Eu tô com câncer, então fui eu que causei? Não sei, não posso te afirmar isso. Mas provavelmente alguma vibração leva a essa desordem celular. Né? Agora, o que levou? Não sei, se foi emoção, se você já quis passar por essa prova, que já é uma expiação, uma prova que você quis passar, enfim, a gente nunca pode bater o martelo, né? Mas é através disso que o perispírito atua na célula. Então, olha como o nosso estado espiritual, né? O nosso burilamento moral afeta o nosso corpo físico, o quanto ele expressa aquilo que nós estamos ali, nosso estado interno, né? O nosso estado espiritual Então também. o ectoplasma todos temos, não é só um médium que vai ter, todos nós temos o ectoplasma. Todos nós temos ectoplasma. Agora, existem alguns médiums que têm uma maior quantidade de ectoplasma. E aí são os médiums que participam do fenômeno de materialização. E é muito por isso que o fenômeno de materialização, ele é feito de forma muito reservada. Por quê? Porque qualquer alteração no ambiente afeta a saúde física do médium. Por quê? Porque o ectoplasma está no físico do médium. Então, é até por isso também que hoje quase não se tem mais, porque na verdade os fenômenos eles vieram para mostrar que os espíritos, que nós somos espíritos. A partir do momento que nós adquirimos essa consciência, não tem mais necessidade de alguns fenômenos, né? A não ser os espíritos, né, mais brincalhões e os, né? Mas então é por isso até que as pessoas falam assim, mas por que não fazem um fenômeno de materialização para 1.500 pessoas? Não deem. Por quê? Porque todos ali precisam estar muito bem sintonizados, com seus sentimentos mais edificantes, voltados para o trabalho e não para aquilo que ele quer ver naquele fenômeno, porque às vezes a gente vai ali para um trabalhinho pensando, bem que podia
ser alguma coisa O nosso ego, né? Como se os espíritos eles tivessem obrigação de nos provar, Sim, né? Então a gente às vezes fica nessa posição, né? sim, Então se eles quisessem que eu acreditasse, eles que me provem, né? sim. Então, é por isso também que o fenômeno de materialização é feito de forma muito restrita, porque realmente precisa ter ali um ambiente muito bem preparado para manter a saúde do médium e não reverberar de forma com a sua saúde, né, de forma negativa, porque o ectoplasma vem. Então, todos nós temos, uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Érica, mas por que que uns vêm em maior quantidade? Por quê? Porque nós temos no nosso instrumento aquilo que é necessário para servir para a nossa evolução, né? Então, é por isso que às vezes a pessoa tem a mediunidade mais ostensiva, é porque aquilo é necessário para a evolução dela, né? Então, alguns vêm com mais ou menos instrumento para quê? Para que ela ponha a serviço, para que ela possa, através desse trabalho, ter a sua evolução moral, a sua construção. Então, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. Não, perfeito. O próprio Chico Xavier, né, ele servia de médium para materialização e tinha reuniões, tudo, e consta que chegou um momento que o Emmanuel, né, se materializou e deu uma espécie de bronca ali para todo mundo, né, falando, vamos parar, não é mais necessário aqui, e o compromisso é com os livros, né, porque estava tomando um tempo do Chico ali, talvez outros fatores que aí depois daí em diante o Chico nunca mais participou e serviu de médium para materialização de espírito, né? Sim, porque realmente não é necessário. A partir do momento que nós temos essa consciência, né? E assim, provas infinitas nós já tivemos, né? Quem quiser acreditar, acredita. Quem, apesar de todo esse histórico, ainda não quiser acreditar, não vai ser mais um fenômeno de materialização que vai fazer com que a pessoa acredite, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.